Olá, terapeutas. Estamos aqui hoje, quinta-feira, para falar de um tema comum, que é como, como não consigo viver 100% da minha terapia, ou seja, não consigo ter a terapia como a minha principal fonte de renda. Ah, neste, Nesta live de hoje, eu queria vos dizer que, de certa forma, nós recebemos vários terapeutas que têm este problema comum, não conseguem viver 100% da sua terapia, uns porque quando terminaram os seus cursos decidiram enverdar por outros caminhos e acabaram por começar uma outra profissão e atualmente têm essas duas profissões porque uma não conseguia pagar as contas. Temos ainda o segundo tipo de terapeutas, que eram os que, de certa forma, já trabalhavam numa outra área e tinham o sonho de viver de terapia. E desta forma acabaram por realizar o seu sonho, tirar os seus cursos. Neste momento vêem-se aqui um bocadinho abraços no sentido em que têm ainda a sua profissão principal, que acaba por ser essa a profissão que ainda lhe paga as contas, ainda não conseguem deixar esta principal atividade para conseguirem viver 100% da sua terapia e precisavam aqui de um método que os ajudasse neste sentido. O que é que estes dois tipos de terapeutas, sendo uns recém-formados, que têm esta outra profissão por opção, sendo os segundos que já tinham uma principal atividade, uma principal profissão e enverdaram na área das terapias, o que é que ambos têm em comum? De certa forma, ambos têm alguma dificuldade em conseguir mais pacientes que conseguissem deixar o outro emprego e viver 100% da sua terapia. Esta é sempre a principal dor dos terapeutas, é conseguir os pacientes e como conseguir mais pacientes. Neste caso particular, destes dois tipos de terapeutas que têm esta profissão, têm uma outra profissão, existe também o fator tempo, não é? O tempo não estica e no meio disto tudo falamos de, às vezes, pessoas que já têm as suas famílias, os seus filhos, para além destas duas profissões que têm de conciliar, acaba por não ser muitas vezes fácil dar o salto para viver 100% de terapia e acaba por muitas vezes também se perder aqui o foco. O que é importante? Será que estamos a fazer tudo o que é necessário? Porque é que os pacientes não chegam até nós? Vamos hoje aqui definir estratégias e tentar perceber o que é que poderíamos fazer, que nós estamos a fazer, e fazer aqui até de certa forma, uma autoanálise. Erro comum que eu vejo tanto nestes dois tipos de terapeutas que têm estas segundas profissões, passa por uma certa dificuldade na sua divulgação. Eles não se conseguem divulgar ou não, muitas vezes até nem sabem bem como se divulgar, quais são os passos, o que é suposto fazer, e desta forma trabalhar a sua imagem, como é que o paciente vos vê. De certa forma, nós temos que construir uma imagem, essa imagem que queremos que o paciente que transmita ao paciente aquilo que ele procura, seja de que área da terapia for. Ou seja, construir a nossa imagem é a principal, a principal método de divulgação que temos que começar por fazer. E outro é trabalharmos o nosso produto. Neste caso, o nosso produto é a nossa terapia. Será que, vendo pelo lado externo, o paciente, neste caso, que vê a nossa divulgação relacionada com o nosso produto, que é a nossa terapia, ele entende o que nós estamos a fazer, o que é que nós fazemos, em que área é que nós exercemos, o que é que nos diferencia dos outros?
Vocês já fizeram já pararam para tentar fazer esta análise? O que é que vos diferencia dos vossos colegas de curso? O que é que eles fazem que vocês não fazem? Ou o que é que vocês fazem que eles não fazem? Em termos da vossa divulgação, a forma como vocês transmitem a vossa mensagem também para o vosso paciente, ah, ah, fazerem aqui, de certa forma, uma autoanálise da imagem que estão a passar para o exterior é efetivamente muito importante. Ah, vamos aqui falar de meios de divulgação e o que é que antes funcionava, o que é que funciona atualmente. Ah, eu, por exemplo, ouço muitas vezes as pessoas dizerem-me assim: eu fiz uns panfletos, eu posso deixar aqui uns panfletos, eu vou distribuir panfletos. Ah, se vocês pensarem, o panfleto, pensem como é que vocês são em termos de clientes quando vos dão um panfleto na rua ou num shopping, o que é que vocês fazem? Acabamos por guardar muitas vezes esse panfleto e acabamos por, até por vezes até ter algum interesse para nós, mas guardamos na mala, esquecemos, passou ali uma semana, o papel acabou por ir parar ao lixo e até nem contactámos aquela pessoa que até na altura quando recebemos o panfleto até pensámos, olha, até é um produto interessante, e isto é o que acontece na maioria dos casos com os panfletos. E sendo que um panfleto não é propriamente barato, não é? Porque nós temos o custo de toda a produção do panfleto, da imagem, da gráfica, depois para a impressão, e depois da distribuição, não é? E sem contar que quando estamos a pensar na distribuição, vamos pensar numa área, numa região. Imaginando que estamos em Lisboa e vamos pedir a uma empresa de distribuição que vá dentro da área da Grande Lisboa. No entanto, podemos não estar a chegar a todo o nosso público-alvo porque não conseguimos também determinar e definir quem é efetivamente o nosso público-alvo. Vamos apenas pela localização. Enquanto que se vocês trabalharem, por exemplo, com pessoas mais de idade ou diabéticos, podem acabar por, de certa forma, se fizerem de outra forma, terem aqui uma abordagem mais precisa, que vai ter mais de acordo ao vosso cliente e que acabam por o valor que estão a gastar ter muito mais retorno do que com panfletos que iriam apenas estar numa determinada área. Outra situação que eu vejo muito é o terapeuta também esperar pelo boca a boca. Nós sabemos que o boca a boca é muito bom, porque estamos a ser indicados por pacientes nossos, por pessoas que ficaram contentes com o nosso trabalho, e isso é excelente. No entanto, não é o suficiente, não é? Nós sabemos que não podemos estar só a aguardar pelo boca a boca, porque de que a nossa agenda cresça, não é? Encher a nossa agenda apenas com o boca a boca. Temos que ser um pouco mais ativos e não descuidando também de cá está do nosso profissionalismo, e cá está o boca a boca também é bastante importante, no entanto, deixou de ser o meio de divulgação, de certa forma, mais eficaz, não é? Atualmente temos outros. Vamos agora começar aqui por falar dos meios de divulgação que atualmente possam fazer mais sentido e mesmo toda a divulgação, não só os meios de divulgação, mas toda a divulgação e o que é que um terapeuta deveria ter. Vamos começar aqui pelo logotipo. A maioria de nós nunca pensamos no logotipo e não é por acaso que eu comecei por falar no logotipo. O logotipo é o que define muitas vezes a nossa imagem, a nossa marca, porque no logotipo nós criamos as nossas cores, que depois acabam por nos vir a ajudar em toda a nossa marca, em toda a nossa imagem e tudo o que vai ser construído daqui para a frente. Ou seja, começarmos a base será sempre o vosso logotipo, seja com o vosso nome, com a vossa marca, no entanto, o logotipo é a primeira peça, o primeiro ingrediente deste bolo, vamos lhe chamar assim.
definem as vossas cores, as vossas imagens, o que é que faz sentido para vocês, em termos de marca, em termos de vocês como profissionais, ou seja, começarem sempre por definir o que é que fazia sentido para vocês terem no vosso logotipo. Um segundo, para além do logotipo, nós sabemos que temos que ter, atualmente um site. O site, porque no site temos toda a nossa informação, quem é que nós somos, de certa forma temos terapeutas que gostam sempre de pôr também, todas as nossas formações, o que é que nós fizemos até então, isso dá-nos, de certa forma credibilidade, porque as pessoas, verem de certa forma o nosso currículo, conseguem perceber, todo o nosso histórico em termos de académicos e perceber que não tiramos um curso de uma formaçãozinha e que naquilo que estamos efetivamente a falar somos especialistas e por isso o paciente muitas vezes procura saber um pouco mais do terapeuta antes até de marcar uma consulta. Então o site tem sempre de ter uma parte em que fala efetivamente do nosso currículo. Depois, ainda dentro do nosso site, não nos podemos esquecer que o site tem, para além, tem que ter toda a informação do que nós fazemos, ah, tem que, a informação do que nós fazemos e, de certa forma, todas as nossas redes sociais também, de que forma é que a pessoa pode entrar em contacto connosco. Ah, uma outra situação é também, os artigos. Os artigos muitas vezes, que nós temos uma secção dentro do nosso site, sendo um blog, muitas vezes os artigos, tão específicos acabam por estar, mais canalizados para uma determinada, área da nossa terapia. E desta forma há pessoas que nos encontram mesmo porque procuram determinada terapia que precisam de que os ajude. E esta parte do site pode ser canalizada nesse sentido. Falarem um pouco mais da vossa terapia, de que forma é que a vossa terapia ajuda os pacientes, qual é o diferencial da vossa terapia para aquela patologia em específico, ou seja, terem isso também ciente dentro do vosso site. O vosso site vai ter sempre as cores que vocês definiram inicialmente para a vossa imagem, para o vosso logotipo, não é? Ou seja, por isso eu comecei por falar no logotipo e depois no site. Outra situação que temos de ter em consideração é as redes sociais. Hoje em dia, por muito que nós gostemos ou não, as redes sociais fazem parte da nossa vida. Nós vamos a uma consulta, estamos numa sala de espera e vemos as pessoas pegarem no telefone. Nós, para viajarmos, pegamos no telefone para irmos, para pormos o GPS. Até o GPS já partilha informação com outros condutores. Ou seja, há uma autêntica partilha comum atualmente a toda a hora e temos de ter isso em consideração, gostemos nós ou não. Esta é a nossa realidade atual e eu costumo dizer muitas vezes aos terapeutas com quem trabalho, por muito que nós gostemos ou não, quando não estamos nas redes sociais, é quase como se não existíssemos, porque a realidade é esta, não somos nós que fazemos o mundo, mas temos que nos adaptar a ele, e esta é a realidade. Não quer dizer que nós nos tenhamos de expor permanentemente, de fazer vídeos, de fazer lives, se não for este o nosso perfil enquanto terapeuta. Mas podemos, de certa forma, mostrar como é o nosso trabalho, ah, pensando sempre pela ótica do paciente, o que é que faz sentido para o paciente ver no nosso trabalho, o que é que faz sentido mostrar para que haja aqui uma conexão do paciente com a nossa terapia, que o faça querer marcar uma consulta, que o faça querer vir ter connosco. Qual é aqui o diferencial que nós podemos aqui oferecer ao nosso paciente e que seja visível na nossa marca, na nossa imagem, nas nossas redes sociais. Um,
acaba por muitas vezes eu vejo terapeutas que têm páginas muito bem construídas, mas depois acabam por não as alimentar. Ou seja, terem também isso em consideração, de que a criação só das redes não chega. Nós temos que alimentar permanentemente, uh, mais que não seja um post diário, uh, com algo relacionado com a vossa terapia. Lembrem-se sempre de que aquilo é a vossa página profissional, aquilo faz parte do vosso trabalho e terem isso em consideração. Podem definir um dia e depois automaticamente porem a sair os vossos posts, não têm que necessariamente ter que fazer isso todos os dias. Há um dia que é o dia para trabalhar as redes sociais e a partir daí definirem esse dia e pré-programarem o que é que vai acontecer nas vossas redes e de que forma é que elas vão ser alimentadas, sempre pensando na ótica do nosso paciente. Depois, e por último, e não é menos importante, porque há quem pense que os cartões de visita já estão démodé, vamos lhe chamar assim. Há pessoas que eu acontece-me às vezes em visitas a terapeutas, de terapeutas ao espaço, ao cowork, nós temos terapeutas que tiram uma foto ao cartão de visita e dizem: eu não vou levar o cartão, para mim basta-me a fotografia, porque eu não quero papéis. No entanto, a maior parte das pessoas, se nós não damos o cartão, elas perguntam: não tem um cartão que me dê? E gostam muito de ter o cartão físico. Principalmente, vocês pensem quem é o vosso público-alvo. Se vocês trabalham com pessoas de mais idade, esse tipo de pessoas gosta do cartão físico. O cartão de visita clássico, para eles é efetivamente muito importante. Uh, Nós temos, por exemplo, um tipo de cartões lá no Cowork que é usado por alguns terapeutas que têm, vocês com certeza já conhecem, que têm a possibilidade de fazer as marcações no verso. Ou seja, nós temos o cartão, na parte da frente temos toda a nossa informação, mas no verso do cartão de visita é onde colocamos a data da próxima consulta e a hora da próxima consulta. Neste caso particular, pessoas de mais idade gostam muito deste tipo de cartões, porque aquilo é quase como a agenda da terapia. Eles trazem na carteira e quando se terem de lembrar em que dia e em que hora é novamente a consulta, eles tiram o cartão e vêm. E gostam muito deste tipo de cartão. E nós não nos podemos esquecer disto, nós estamos a trabalhar para eles, não é? Eles são o nosso público, eles são os nossos clientes. E nestes cartões, ao contrário do que nós antes acabávamos por ter, bastava-nos o nosso o nome, a nossa área de atuação, neste caso a nossa terapia, e o nosso contacto, o nosso telefone, a nossa morada. Atualmente é muito importante que neste cartão de visita vocês tenham o vosso site, tenham as vossas redes sociais. Há quem acabe por fazer um QR Code, é uma ideia, um QR Code para os cartões de visita, que com este QR Code as pessoas conseguem muito facilmente chegar ao vosso site, chegar às vossas redes sociais, é uma mais-valia nesse sentido, porque é aí que está a vossa montra. Atualmente, a vossa montra é o vosso site e são as vossas redes sociais. É aí que a pessoa vos encontra os vossos artigos no vosso blog, encontra a vossa informação em termos de currículo, quem é este terapeuta, o que é que o levou a ter um bocadinho da vossa história, que acaba por estar no vosso site, o que é que vos levou a escolher esta terapia, qual foi até o vosso caminho. Vocês às vezes contam-me histórias bastante interessantes e que conectam muitas vezes com a realidade também do paciente que vos procura. Ou seja, nunca descuidem também dessa parte. A história também é bastante importante e a história deve estar também no nosso site. Ou seja, recapitulando, temos aqui como meios de divulgação principais o nosso logotipo, que será a nossa base, ok? Definindo as nossas cores, a nossa imagem.
Logo a seguir, termos também aqui o nosso site, onde temos toda a informação mais extensa relacionada connosco, ou seja, o nosso currículo, a nossa história, o tipo de terapias em que nós atuamos, e termos toda a forma de contactos, ou seja, não só o nosso contacto telefónico, nosso ou da nossa administrativa, a nossa recepcionista, quem faz a nossa gestão de consultas, e também o contacto morada, onde vocês atuam, um ou os vários consultórios onde vocês acabam por atuar, e as nossas redes sociais. As nossas redes sociais é onde acaba por estar toda a nossa informação diária e cá está resultados de tratamentos que vocês fazem, testemunhos dos vossos pacientes, por vezes até mostrar aqui um pouco do nosso dia a dia na clínica, no espaço onde nós trabalhamos. Às vezes basta uma fotografia do nosso consultório, da vista da nossa janela. Só isso muitas vezes conecta com o nosso paciente que está à procura de algo e que quer ver o espaço onde nós trabalhamos, onde é que nós estamos, ou seja, terem também isso em consideração. Para além disso, uma das questões que eu vos trago aqui hoje é com o que é que vocês trabalham? Com a vossa marca ou com o vosso nome? Isto é bastante importante, porque muitas vezes, ainda para mais quem está nesta fase transitória em que ainda tem um outro trabalho, a pessoa muitas vezes quase que se esconde atrás de uma marca e de um modelo, de um logotipo bonito, mas não dá a sua cara. Vocês não se esqueçam que atualmente as pessoas são conectadas por pessoas e as nossas redes sociais são feitas, todas as redes sociais de certa forma, são feitas de pessoas para pessoas. Pensem assim, normalmente quem entra nas redes sociais está ali para ver pessoas. Posteriormente começou a haver marketing e a fazer, a utilizar as redes sociais com outros fins. Mas as pessoas efetivamente utilizavam as redes sociais para se conectarem entre si. Ou seja, terem atenção que muitas vezes escondermos-nos atrás de uma marca pode não ser o mais eficaz, dada pelo menos aquilo que nós queremos passar em termos de imagem. Eu percebo e muitas vezes me dizem, eu prefiro trabalhar atualmente segundo uma marca e não com o meu rosto e não com a minha fotografia, prefiro o meu logotipo, porque no meu emprego principal ainda não sabem que eu faço este tipo de terapia. E eu ainda nem quero que eles saibam, então eu prefiro começar por trabalhar uma marca e posteriormente, quando estiver mais à vontade, aí sim já vou começar a dar a minha cara. E isto acontece-nos e eu ouço histórias destas todos os dias. Agora, terem atenção que nós termos o nosso rosto, nós termos a nossa cara, a pessoa vai conectar com a pessoa e não com a marca. Conseguem perceber que há ali efetivamente uma pessoa por trás daquele nome, uma pessoa de carne e osso que vos ouve, que teve uma história, tem uma história que muitas vezes até conecta também com a do paciente, porque muitas vezes nós estamos a trabalhar numa área, vamos dar aqui um exemplo, na área da mulher, mulheres que trabalham com mulheres, com grávidas, por exemplo, e que ela própria teve uma história durante a sua gravidez e por essa história decidiu ajudar outras grávidas. Ou seja, por vezes há aqui uma história do terapeuta que conecta diretamente com a história do paciente. E é a história daquela terapeuta, não é daquela marca. E faz toda a diferença que isto aconteça. Nós trabalharmos a nossa imagem, o nosso nome, por isso às vezes nós temos o chi energético, não sei o quê, e pensarmos às vezes no nosso
próprio nome, primeiro e último nome, vai fazer toda a diferença quando trabalhamos depois toda a nossa imagem. Uma das coisas que eu vos pedia hoje era fazer, de certa forma, uma autoanálise do vosso meio de divulgação. O que é que vocês têm feito? O que é que vocês já estão a fazer? O que é que vocês ainda não implementaram? O que é que já tinham pensado, mas não definiram e não começaram? É muito importante esta autoanálise, fazermos uma autoanálise nossa, da nossa divulgação, porque principalmente para quem quer começar a viver 100% de terapia, que quer efetivamente encher a agenda de pacientes, faz todo o sentido fazerem esta autoanálise, porque acabam por perceber quais são as possibilidades, o que é que está a ser feito e o que é que ainda não foi feito. Daí conseguirem perceber qual é o passo a seguir. Com esta autoanálise, conseguimos depois também definir aqui um plano de ação. Pensem, ainda antes de definirmos aqui este plano de ação, uh, se vocês perguntassem a pessoas mais próximas de vós uh, porquê é que vocês ainda não estão a viver 100% da vossa terapia, o que é que as pessoas que vos conhecem melhor vos responderiam? Ou até vocês mesmos, se vocês fizerem essa pergunta a vocês mesmos, o que é que vocês responderiam a vocês mesmos? Porquê é que a terapia ainda não é a minha principal fonte de renda? Nós às vezes lá no nosso interior acabamos por ter esta resposta. Ah, peguem numa caneta e escrevam a primeira coisa que vos vier à cabeça. Porquê é que a terapia atualmente ainda não é a vossa principal fonte de renda? Para além de vos responderem a vós próprios, peçam às pessoas que vos conhecem melhor para responderem também a esta mesma pergunta. Posteriormente, peço-vos mesmo que definam, façam aqui um plano de ação, entrando aqui um bocadinho pela área do coach, que não é de todo a minha área de atuação, mas pegando aqui um bocadinho pelas estratégias de coach, e se estão aqui coaches a ouvir-nos, sabem bem do que é que nós estamos a falar, vamos aqui definir um bocadinho aqui um plano de ação até para a próxima semana. Vamos nos encontrar na próxima terça-feira novamente e pensem assim, até à próxima terça-feira definam este tempo para vocês. Eu tenho até à próxima terça-feira para definir ou para o que é que eu estou a fazer e o que é que eu ainda posso fazer perante a minha divulgação. O que é que eu já faço de tudo isto que nós falámos hoje, do site, do logotipo, das redes sociais, sendo que nós sabemos que atualmente o Instagram é a principal rede social, mas não descuidando de todas as outras, o Facebook, ter um canal no YouTube, para mim faz sentido, não faz sentido nesta fase, faz sentido ter vários conteúdos que eu possa demonstrar ou não em vários canais diferentes. Terem também atenção, por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn acaba por ser muito utilizado mais para a área profissional e às vezes nós esquecemos um bocadinho dele. Mas o LinkedIn acaba por nos trazer muitas vezes muito retorno, porque ali, quem está ali, normalmente é para trabalhar, é trabalho, e não tanto como ao Facebook, em que a pessoa vai mais por uma curiosidade, não é? Ou seja, também não se esquecerem também do LinkedIn, também acaba por ser muito importante, se bem que o Instagram é o principal, é a rede do momento, não é? Atualmente, no momento em que nós estamos agora aqui a falar, quem não está no Instagram, quem não tem página, quem não vai fazendo posts diários, quem não faz, acaba por quem não cria as suas stories, pessoas acabam por conectar bastante dentro do Instagram, porque acabamos por estar. Pensem assim, vocês levam uma semana inteira sem ir às vossas redes sociais? A maioria de nós não leva. E o nosso paciente também não. E se nós estamos lá
Hoje pode não conectar com um assunto que vocês tragam, mas noutro assunto até conecta. Vocês falam ou têm um testemunho de alguém que tem um caso muito similar ao daquela pessoa, e a pessoa acaba por se rever muitas vezes nesse outro testemunho deste outro paciente. Ou seja, ter sempre isso em análise. Ou seja, peço-vos aqui que façam esta para vocês mesmo, porque é mesmo para vocês, é algo que é um trabalho para vós, fazerem o vosso plano de ação. O que é que eu já fiz e o que é que eu posso fazer? Eu tenho um logotipo, faz sentido para mim agora criar o meu logotipo, criar a minha marca, criar as minhas cores? Não faz. Ah, para mim, tenho as minhas páginas criadas, tenho o meu site. O que é que eu tenho no meu site? O que é que eu poderia pôr? Eu tenho as minhas moradas, os meus contactos, as minhas redes sociais, mas eu tenho a minha história, eu conto a minha história. Eu tenho lá todos os cursos que eu tirei, que possam fazer sentido para a área de atuação em que eu estou atualmente. A pessoa, se quiser saber mais informações do meu currículo, vai encontrá-las facilmente. Façam essas perguntas a vocês, respondam-se a vocês próprios, porque faz toda a diferença termos uma boa divulgação para cá está, conseguirmos encher a nossa agenda e vivermos 100% de terapia, ok? Estamos cá na próxima terça-feira, às 21 horas, com o Viver 100% de Terapia. Espero-vos cá, no Instagram, no Facebook e no YouTube, às 21 horas da próxima terça-feira, com outra temática. Tá bom? Obrigada!